Condenado a ser um herói, Episódio 1. O anime começa apresentando um mundo que já desistiu da ideia de heróis como símbolos de justiça. Aqui, ser herói não é honra, é sentença. Conhecemos Shilo, um jovem acusado de um crime grave que o coloca diante do sistema mais cruel desse mundo, que em vez de prisão ou execução, os condenados são forçados a servir como heróis oficiais, enviados para missões suicidas contra ameaças que ninguém mais ousa enfrentar. Logo no início, fica claro que Shilo não é tratado como salvador. Ele é algemado, escoltado e marcado, recebendo um artefato que limita sua liberdade e controla seu poder. Cada passo seu é observado. Cada vitória, apenas mais um dia adiado da morte. Ao ser jogado em sua primeira missão, Shilo percebe a verdade brutal por trás do título de herói. Não há aplausos, não há agradecimentos, apenas medo, desprezo e a expectativa de que ele morra cumprindo seu papel. O combate inicial é intenso e caótico. Shilo luta mais para sobreviver do que para vencer, descobrindo na prática que seu poder existe, mas cobra um preço alto. Cada golpe revela que o sistema não quer heróis vivos por muito tempo, quer resultados. Durante a batalha, o episódio planta a principal dúvida da obra: Shilo é realmente culpado do crime que o condena ou apenas conveniente? O encerramento do episódio reforça o tom sombrio da série. Ferido, exausto e consciente de que não há retorno, Shilo entende que sua vida agora pertence a um mundo que o odeia e que, paradoxalmente, depende dele para continuar existindo. A última cena deixa claro: ser herói aqui não é salvar pessoas. É sobreviver ao próprio julgamento todos os dias. O Cavaleiro e a Deusa Condenada. O episódio começa de forma inesperadamente silenciosa. Shilo desperta e encontra a deusa ao seu lado, observando-o de perto. Não há ordens imediatas, nem punições. Em vez disso, uma conversa pesada se inicia. Shilo questiona por que ela ainda o acompanha. Ele relembra seu crime: ele matou sua antiga deusa. Um ato que o condenou como criminoso eterno. Mas a resposta muda completamente a perspectiva do julgamento. A deusa afirma que entende sua decisão. Que a antiga divindade já estava esgotada, sofrendo, prestes a se tornar apenas mais um recipiente para a maldade do mundo. O que Shilo fez não foi assassinato, foi libertação. Um fim digno para alguém que já não podia continuar existindo. É ali que o episódio entrega uma revelação simbólica: Shilo não é apenas um condenado. Ele agora é o cavaleiro dessa deusa. Sem tempo para digerir isso, eles partem para uma nova missão. No caminho, Norgal e Tatsuya se unem ao grupo. O destino é uma região tomada por monstros, onde antigos cavaleiros falharam. Os humanos sobreviventes já foram escoltados. Agora, o local é considerado zona de extermínio. Ao chegarem à cidade devastada, encontram apenas pouquíssimas pessoas restantes, exaustas e traumatizadas, que indicam com dificuldade a localização de uma mina de ferro. Um recurso vital, usado na fabricação de armas, selos e armaduras dos cavaleiros. A entrada principal está bloqueada. Tentativas de escavação falham. O tempo passa. A tensão cresce. Até que, após horas de esforço, uma parede é finalmente aberta e o inferno começa. Os monstros surgem em massa, e a batalha explode dentro da mina. Tatsuya se destaca, desferindo golpes rápidos e letais, mostrando por que ainda está vivo nesse sistema cruel. O combate é brutal, sem glória, sem espetáculo, apenas sobrevivência. Ao final, a mina é retomada. Aquele espaço agora se torna uma nova base dos cavaleiros, um pequeno avanço numa guerra que parece infinita. Mas a missão não termina ali. Shilo e os outros são chamados para um confronto ainda pior. Novos monstros aparecem, e a verdade é revelada: que eles eram humanos. A guerra começa de fato. Shilo e a deusa sentem o peso de cada golpe. Não há ódio, apenas tristeza. Eles vencem porque precisam, não porque querem. Alguns poucos sobrevivem, mas o preço é alto e suas mentes estão completamente destruídas, corpos vivos sustentando almas quebradas. Diante disso, Shilo toma uma decisão solitária. Para não colocar a Deus em perigo, ele decide seguir sozinho em busca dos humanos restantes. Não como herói. Não como justiceiro, mas como alguém que entende, melhor do que ninguém,
o peso de um mundo que transforma pessoas em monstros. O episódio termina deixando claro: Shiloh não luta mais apenas por sobrevivência. Ele luta para impedir que outros tenham o mesmo destino que ele. No episódio 3 de Condenado a Ser um Herói, Shiloh segue sozinho em busca dos humanos sobreviventes que ainda resistem em meio ao território dominado pelos monstros. Ele os encontra exaustos, feridos, mas ainda agarrados à vontade de viver. Sem tempo para descanso, a ameaça se revela, e grandes criaturas avançam para transformar aquele grupo em um verdadeiro banquete. Mesmo tomados pelo medo, os mineiros decidem lutar. Motivados pela chance de voltar para casa, eles conseguem derrotar algumas das ameaças menores. Mas a horda é grande demais. Quando tudo parece perdido, a deusa surge para o resgate. Mais uma vez, os cavaleiros falham em protegê-la e fica claro que, naquele mundo, improvisar é a única forma de sobreviver. A estratégia muda. A deusa grava marcas divinas nas espadas, espalhando seu poder para criar uma proteção coletiva. Ainda assim, Shiloh se mostra incomodado. Em conversa direta, ele afirma que não quer usá-la como arma. Isso a entristece, mas ela permanece ao seu lado, como se ambos soubessem que aquela ligação é inevitável, não por obrigação, mas por necessidade mútua. Antes que possam reagir, uma nova ordem ecoa. Um zumbido ensurdecedor toma o ambiente, derrubando todos ao chão. Shiloh tenta resistir, mas cai. A deusa cuida dele, mesmo diante de suas reclamações. Ele odeia depender, mas sabe que sem ela não conseguiria se levantar. Então, a verdadeira ameaça se revela. O Lorde da Maldade aparece em uma forma grotesca, uma entidade feminina fundida com árvores e raízes. Seu nome é Lotus. A guerra começa. Shiloh empunha as espadas marcadas pelo poder da deusa e consegue fatiar o monstro, destruindo um de seus corpos secundários. Um feito absurdo para um humano condenado. Ainda assim, apenas a deusa possui poder suficiente para derrotar Lotus por completo. Os cavaleiros chegam tarde e caem instantaneamente diante do zumbido. Shiloh não espera ajuda. Ele parte em busca do corpo principal do monstro. Ao seu lado, o companheiro que se autoproclama rei faz um sacrifício brutal, perde uma das pernas para ferir gravemente Lotus e abrir caminho para o golpe final. Com a espada divina de Shiloh e a arma de puro fogo do rei, o campo de batalha se transforma em um inferno em chamas. O incêndio consome tudo. Lotus é finalmente destruída. Os mineiros sobreviventes retornam para casa. Alguns populares chamam Shiloh de herói no modo depreciativo, mas ele ignora. Não busca reconhecimento. Porém, quando uma criança corre até ele, agradecendo pelo retorno do pai, algo muda. Shiloh aceita as palavras, aceita a flor que recebe, e a entrega à deusa. O rei é levado para tratamento médico. Oficialmente, Shiloh e ele são reconhecidos como os grandes salvadores daquele povo. Até mesmo a chefe dos cavaleiros admite isso, enquanto o representante da igreja busca que os cavaleiros fiquem com os logros, mas o prota é o real salvador. Mais uma vez, Shiloh salva um mundo que insiste em querer destruí-lo. No episódio 4 de Condenado a Ser um Herói, a história desacelera o ritmo das batalhas para aprofundar algo igualmente perigoso, a política e os jogos de poder deste mundo. Após os eventos brutais da missão anterior, Shiloh e seu grupo chegam à fortaleza de Murid, um dos pontos defensivos mais importantes da primeira capital real. O local funciona como linha de contenção contra monstros, mas também como centro estratégico onde decisões silenciosas definem quem vive e quem é descartado. Diferente dos campos de batalha, aqui o perigo não vem apenas das criaturas, mas das intenções humanas. Grupo se instala na Gran Taver, um ambiente vivo, repleto de soldados, aventureiros e oficiais. É nesse espaço que surge Patal Shikivya, uma figura influente que se aproxima de Shiloh e da deusa, Teórita. O encontro não é casual. Suas palavras carregam curiosidade, interesse e desconfiança. Pela primeira vez desde o início da série, Shiloh não é apenas tratado como arma ou condenado. Ele passa a ser observado como uma peça importante dentro do tabuleiro político da guerra. O episódio deixa claro que a fortaleza não serve apenas para conter monstros, mas também para controlar informações, rotas e pessoas. A igreja,
o exército e os comandantes militares possuem visões diferentes sobre o uso dos heróis penais, e essas divergências começam a emergir com força. Shiloh percebe que, mesmo longe do campo de batalha, continua preso. Agora não por correntes, mas por decisões tomadas acima de sua cabeça. Não há grandes confrontos neste episódio, mas a tensão é constante. Cada diálogo carrega segundas intenções. Cada silêncio diz mais do que palavras. A guerra, antes simples, humanos contra monstros, começa a revelar seu verdadeiro rosto, uma disputa entre interesses humanos. No encerramento do episódio, fica claro que o conflito está prestes a se expandir. Não apenas em escala, mas em complexidade. Shiloh e seus aliados não enfrentarão apenas hordas monstruosas, mas também sistemas, ideologias e autoridades que enxergam heróis como recursos descartáveis. Episódio 4 funciona como um aviso: o maior inimigo pode não estar no campo de batalha, mas sentado à mesa de decisões. No episódio 5 de Condenado a Ser um Herói, a história entra em um momento decisivo, deixando claro que o maior inimigo de Shiloh não são apenas os monstros, mais o próprio sistema que o condenou. Após os eventos sangrentos do episódio anterior, Shiloh retorna à fortaleza junto dos cavaleiros sobreviventes. A vitória contra a ameaça não trouxe glória, apenas mais desconfiança. Para muitos, ele continua sendo apenas o homem que matou uma deusa. A deusa que o acompanha percebe o peso que ele carrega. Em silêncio, ela observa como Shiloh evita qualquer reconhecimento, recusando elogios e se afastando dos outros cavaleiros. Mesmo assim, ela permanece ao seu lado, não como uma entidade superior, mas como alguém que escolheu caminhar com ele. É nesse clima tenso que surge um novo problema, e um comissário da Ordem dos Cavaleiros Sagrados chega à fortaleza. Sua presença muda tudo. Ele questiona as decisões tomadas no campo de batalha, acusa Shiloh de agir fora dos protocolos e deixa claro que a Ordem não confia nele. Para os superiores, Shiloh é uma arma útil, mas instável. Algo que pode ser descartado a qualquer momento. Enquanto isso, relatos de novas movimentações de monstros começam a surgir. Vilarejos próximos foram atacados, e há indícios de que algo maior esteja se organizando nas sombras. Diferente das ameaças anteriores, esses monstros parecem agir com estratégia. A deusa sente isso antes de qualquer um. Ela alerta Shiloh que a presença da maldade está mais densa, mais consciente. Não se trata apenas de criaturas corrompidas, mas de uma força que aprende, observa e escolhe seus alvos. Shiloh, mais uma vez, decide agir. Mesmo sendo vigiado, mesmo sendo questionado, ele aceita liderar a próxima missão. Não por dever, nem por redenção, mas porque existem pessoas que ainda precisam ser salvas. Antes de partir, há um momento íntimo entre Shiloh e a deusa. Ela agradece por ele nunca tratá-la como uma ferramenta. Shiloh responde que não a vê como poder, mas como alguém que também foi ferida por esse mundo. Episódio termina com o grupo seguindo rumo a uma nova zona tomada pela corrupção, enquanto o comissário observa à distância. Fica claro que, a partir de agora, Shiloh não luta apenas contra monstros. Ele luta contra um mundo que precisa de heróis, mas odeia aqueles que não consegue controlar. Condenado a ser um herói, episódio 06. Quando a confiança vira a única arma. A fortaleza de Mureed está em chamas. O episódio começa sem introduções longas. Sem preparação. Só caos. Explosões. Gritos. O céu tomado por criaturas demoníacas. A unidade penal 9004 é lançada direto no inferno. E no centro disso tudo, Shiloh. O peso da liderança. Shiloh não é um herói por escolha. Ele é um condenado. Todos olham para ele quando o inferno começa. Ele é rápido, entradas colapsadas, soldados isolados, energia mágica instável. A diferença nesse episódio é clara. Ele não está apenas lutando. Ele está liderando. E liderar condenados é mais difícil do que comandar cavaleiros. Porque ninguém ali acredita em redenção. Teorita, mais do que uma arma. A deusa da espada entra em combate com imponência. Mas algo muda na dinâmica entre ela e Shiloh. Antes, era tensão. Agora, é sincronia. Sem troca de ordens longas. Sem discussões. Ela entende o movimento dele. Ele entende o tempo dela.
Os golpes combinados derrubam uma criatura de grande porte que estava massacrando a linha defensiva. Não é apenas força, é coordenação. O momento crítico. No meio da batalha, a fortaleza sofre uma ruptura estrutural. Parte da muralha cede. Uma onda de demônios invade. Um dos membros da unidade quase é esmagado. Shiloh hesita por meio segundo. Se ele avançar, pode comprometer a estratégia. Se não avançar, alguém morre. Ele escolhe salvar, e quase paga com a própria vida. É nesse momento que Teorita intervém. Ela não o critica. Não o questiona. Ela o protege. E pela primeira vez, não parece obrigação divina. Parece escolha. O diálogo silencioso. Após repelirem a invasão imediata, há um momento curto. Silêncio. Poeira. Teorita encara Shiloh e diz algo simples. Você ainda age como comandante, não como condenado. Não como assassino de deusa. Como líder. Shiloh responde seco, mas menos frio do que antes. Alguém precisa agir. É pequeno. Mas é a primeira troca que não é carregada de desconfiança. O tema do episódio. O episódio 06 não é sobre vitória, é sobre confiança. A unidade 9004 começa a enxergar Shiloh não apenas como alguém forte, mas como alguém disposto a arriscar tudo por eles. E Teorita começa a enxergar algo diferente nele. Não apenas o homem que matou uma deusa, mas alguém que ainda carrega a honra. O gancho final. O episódio termina com algo inquietante. Um superior observa a batalha à distância. Comentário frio. Cálculo estratégico. A fortaleza era apenas teste. E a unidade 9004? Peça descartável. A guerra é maior. E Shiloh começa a perceber que a punição pode esconder algo muito mais sombrio. O episódio 7 de Condenado a Ser um Herói aprofunda ainda mais o conflito emocional de Shiloh e mostra que, quanto mais ele salva pessoas, mais distante parece da própria paz. Após a batalha contra Lotus e a libertação da região mineradora, o grupo tenta finalmente encontrar um momento de descanso. Porém, a vitória não traz celebração, apenas silêncio. Os sobreviventes enxergam Shiloh como um salvador, enquanto ele continua se vendo apenas como um criminoso condenado a lutar eternamente. A deusa permanece ao seu lado, observando em silêncio o peso que ele carrega. Logo surge uma nova ordem dos cavaleiros. Regiões próximas começaram a apresentar distorções semelhantes às vistas anteriormente, indicando que a corrupção dos monstros não está diminuindo, mas se espalhando. Diferente das batalhas anteriores, agora o inimigo não surge apenas como criaturas, antigos humanos continuam sendo transformados. Isso abala profundamente Shiloh. Durante a missão, vemos um dos momentos mais importantes entre ele e a deusa. Ela insiste que seu poder existe para ajudá-lo, mas Shiloh resiste. Para ele, usar a força divina significa repetir o ciclo que o transformou em um condenado. A recusa entristece a deusa, que começa a perceber que sua maior batalha não é contra monstros, é mais contra a culpa que consome seu cavaleiro. Quando a nova horda surge, o episódio entrega uma sequência intensa de combate. Os cavaleiros tradicionais falham em conter o avanço das criaturas, enquanto Shiloh luta quase sozinho na linha de frente. A animação destaca sua brutalidade controlada, golpes diretos, eficientes, sem qualquer prazer na vitória. O ponto alto acontece quando a deusa decide agir mesmo sem o consentimento dele, protegendo civis prestes a morrer. Shiloh percebe então que negar sua ajuda também significa colocar inocentes em risco. Pela primeira vez, ele aceita parcialmente o poder dela. As espadas marcadas com energia divina voltam a brilhar, e juntos eles conseguem repelir o ataque. Não é uma vitória gloriosa, é uma vitória necessária. O episódio termina com um diálogo silencioso entre os dois. Shiloh agradece, mas deixa claro que ainda teme depender dela. A deusa responde apenas ficando ao seu lado, reforçando o tema central da obra, e dois seres quebrados tentando salvar um mundo que talvez nunca os aceite. O herói continua salvando todos, enquanto permanece condenado. No episódio 8 de Sentenciado a Ser um Herói, a história desacelera a guerra física, mas intensifica a guerra emocional. Após a grande batalha anterior, o campo finalmente entra em um raro momento de silêncio. Os sobreviventes começam a reconstruir o que restou, enquanto os cavaleiros tentam transformar a vitória em instabilidade. Porém, algo mudou, principalmente dentro de Shiloh. Um herói que não quer ser herói.
Mesmo sendo reconhecido como Salvador, Shiloh continua rejeitando o título. Para ele, cada vitória carrega o peso das vidas perdidas e das escolhas que ainda o perseguem. A deusa permanece ao seu lado, observando em silêncio. O vínculo entre os dois cresce de forma sutil, menos como divindade e servo, mais como duas almas cansadas caminhando juntas. Ela percebe que Shiloh luta não apenas contra monstros, mas contra si mesmo. Enquanto os cavaleiros celebram a retomada do território, surgem indícios preocupantes. Criaturas derrotadas começam a apresentar comportamentos anormais. A energia maligna não desapareceu completamente. E relatórios indicam novas zonas contaminadas surgindo rapidamente. A sensação é clara, e a batalha contra Lotus foi apenas uma parte de algo muito maior. Em meio às consequências da batalha, a guerra deixa o campo aberto e invade os corredores do poder. Para descobrir quem está manipulando os acontecimentos nas sombras, a líder dos cavaleiros abandona sua armadura e surge disfarçada como uma dama da alta sociedade, infiltrando-se em uma reunião secreta entre nobres e representantes da igreja. Ali, longe das espadas e cercada por sorrisos falsos, ela percebe que Shiloh e a deusa começam a ser vistos não como salvadores, mas como possíveis ameaças ao equilíbrio do reino. A cena mostra que, enquanto os heróis lutam contra monstros, uma guerra silenciosa nasce nos bastidores, e desta vez, vencer exige inteligência e coragem muito além da força. Um momento silencioso entre Shiloh e a deusa. O episódio entrega uma das cenas mais importantes até agora. Durante a noite, longe dos outros, a deusa questiona Shiloh sobre por que ele continua lutando se acredita não merecer redenção. Ele responde que não luta por perdão, e luta para impedir que outros carreguem o mesmo destino que ele. Ela entende, e pela primeira vez não o trata como arma ou cavaleiro, mas como alguém que precisa ser protegido também. É um momento calmo, mas carregado de emoção. O novo presságio. Nos minutos finais, surge o verdadeiro gancho do episódio. Uma presença desconhecida observa os acontecimentos à distância, sugerindo que os inimigos estão se reorganizando e que o conflito entre humanos, deuses e monstros está longe do fim. A mensagem é clara: a guerra não terminou. Ela apenas mudou de forma. O episódio 9 de Condenado a Ser um Herói começa com tensão crescente dentro da Guilda dos Aventureiros. A situação sai completamente do controle quando Lideio, percebendo que não conseguirá enfrentar os heróis diretamente, toma uma decisão. Ele ordena que todos os aventureiros da guilda lutem contra os invasores enquanto ele foge junto com Iri, sua irmã e segunda em comando, usando o caos da batalha como cobertura para mas o plano não funciona como ele imaginava. No campo de batalha, Shiloh, Kivia e Frenzy avançam sem hesitar. Os aventureiros da guilda, apesar de tentarem resistir, são derrotados rapidamente pela força dos três. O combate é intenso, mostrando mais uma vez a brutal eficiência de Shiloh. Quando parece que a luta já terminou, algo inesperado acontece. Uma fada extremamente poderosa surge repentinamente e ataca, mudando completamente o rumo do confronto. A criatura demonstra um poder assustador, mas a situação muda quando Teorita e os outros heróis finalmente chegam para reforçar a batalha. Trabalhando juntos, Shiloh e Teorita conseguem eliminar a fada, em uma luta que mostra o quanto a parceria entre os dois se tornou mortal para qualquer inimigo. Enquanto isso, longe da batalha, Lideio e Iri tentam fugir, mas acabam se separando durante a fuga. Lideio não consegue ir muito longe, e ele acaba sendo capturado por Dota, encerrando momentaneamente sua tentativa de escapar. Ao mesmo tempo, em outro lugar, a conspiração começa a revelar suas verdadeiras camadas. Bojun, um dos manipuladores por trás do caos, ordena que o mercenário conhecido como Baleia de Ferro elimine qualquer ligação entre ele e Lideio. A missão acaba sendo aceita, mesmo com certa relutância, por Shijibaú. Sob custódia, Lideio percebe que não tem muitas opções. Para salvar seus irmãos mais novos, ele decide cooperar e revelar o que sabe. É então que surge uma revelação chocante. Lideio afirma que recebeu ordens para assassinar Teorita de um misterioso coexistente mascarado conhecido como o Santo Mahaisel Zelkov. Segundo ele, a ordem veio acompanhada de uma ameaça: se recusasse a cumprir a missão, não apenas ele, mas toda sua família seria morta. O nome causa impacto imediato. Kivia fica visivelmente abalada ao ouvir essa revelação, como se reconhecesse algo muito perigoso naquele nome. Porém,
Antes que possa explicar qualquer coisa, um novo ataque interrompe tudo. De forma repentina, Baleia de Ferro invade a sede da guilda, provocando o caos total e permitindo que Lideio consiga escapar da custódia. Ferido e desesperado, ele foge pelos esgotos da cidade até finalmente reencontrar Iri. Mas o reencontro que deveria significar salvação se transforma em tragédia. Em um momento chocante, Iri mata o próprio irmão. A verdade então é revelada: Iri não é mais ela mesma. Seu corpo está sendo controlado por Spriggan, uma entidade que matou a verdadeira Iri e as outras crianças antes de assumir sua forma. Lideio, que acreditava estar reencontrando sua irmã, acaba se tornando apenas mais uma vítima da conspiração que se espalha pelas sombras. O episódio termina deixando claro que a guerra não é apenas entre heróis e monstros. Algo muito mais antigo e perigoso está manipulando os acontecimentos, e agora os heróis estão cada vez mais próximos de descobrir a verdade.